Olá, pessoal. Eu quero ter aqui a oportunidade de apresentar o Socesp Cast, um tema extremamente importante. Isso aqui está aí, ó, obesidade. Cara, obesidade todo mundo para assistir, por quê? Todo mundo convive com esse desafio. É um desafio enorme no mundo de hoje, com tanta oferta, a gente comer e se manter em forma. Estou aqui com dois professores, Dr. André Espósito, que é cardiologista, é professor titular de cardiologia da Unicamp. Agradeço muito, André, a sua presença aqui para esse bate-papo. E uma endocrinologista, a doutora Andressa Hemberg Soares. Ela é professora, instrutora do ambulatório de obesidade da Santa Casa, ou seja, ela é instrutora para fazer a gente controlar o peso. E a gente vai bater esse papo aqui nesses próximos minutos, de uma forma bastante informal, para o médico, clínico, cardiologista e também o leigo, por que não aprender aqui com a gente nesse bate-papo. Conversando com você, Andrei, obesidade, né? A gente atende 30 pacientes, acho que a gente fala 29 vezes ou mais para aquele paciente controlar o peso ou perder peso. Qual que é o cenário da obesidade, de uma forma geral, aqui no mundo, no Brasil? E a gente tem isso como uma doença crônica, praticamente uma doença. O que você me fala, André? Olha, na minha leitura, assim, os endocrinologistas começaram isso muito mais cedo que a gente. Eles são muito mais espertos que a gente em perceber esse problema. Na minha opinião, o que aconteceu foi que a maré passou muito da cintura e agora a gente está começando a ter que rever conceitos. A gente, por muito tempo, começou a achar que tudo bem, um pouquinho de peso, excesso de peso, não era nada demais. Mas a obesidade tem crescido em níveis alarmantes. Mais de 50% dos brasileiros têm excesso de peso. Nos Estados Unidos, o dado ainda é muito mais alarmante que isso. E como há um retardo entre o início da obesidade e as manifestações de doenças cardiovasculares, agora bateu a nossa porta que a obesidade está entre as 5 causas mais importantes para infarto em jovens. Né? Insuficiência cardíaca nem se fala. Então, a obesidade, sim, com muito respeito, tratando da forma mais adequada possível, mas é um problema que precisa ser conversado. Então, é que a obesidade não é estética, né? Ou seja, a obesidade aumenta doença de uma forma geral. Quais são as principais aí que a gente tem, para dificilmente a gente consegue controlar? Eu acho que os dois pontos mais importantes a se observar em obesidade é a insuficiência cardíaca e MACE ou eventos macrovasculares. Essas são as duas formas, assim, os dois eventos finais mais relevantes para o cardiologista. Claro que até chegar nesses dois eventos você tem uma série de alterações que você pode perceber, como doença microvascular, hipertensão, surgimento de diabetes, steatose hepática, dislipidemia heterogênica, que são mediadores e são sinais intermediários da alteração metabólica que vai gerar os dois eventos. Mas por que que a gente tem que estar muito preocupado com isso? Porque o paciente que a gente não deu oportunidade de se cuidar, ele é um paciente que está vivendo em risco de manifestar um AVC, um infarto ou insuficiência cardíaca. Isso é legal. Agora, uma coisa importante, já para o pessoal continuar ligado, é falando o seguinte, deixar o pessoal com esperança, né? E o cara que controla a obesidade, reduz risco, controla melhor a pressão, consegue controlar melhor a glicemia? Sim, a gente vai ter aqui a oportunidade de ouvir de uma especialista a respeito disso. Mas vale a pena controlar a obesidade. E é possível desfazer ou refazer a síndrome metabólica. E vários estudos observacionais mostraram que aqueles pacientes que retornam ou deixam de ter síndrome metabólica não voltam a ter o risco de quem nunca teve, mas ficam numa situação muito mais confortável do que os pacientes que persistem com síndrome metabólica. Legal. Professora, doutora Andressa, ou seja, o paciente chegou lá no seu consultório, aquele dia a dia, nivelar para perder peso. E aí a conversa sempre começa entre o que comer, né? Aquela alimentação que a gente não gosta de chamar de dieta, uma alimentação saudável, e exercício. Quando que isso realmente sozinho pode ajudar? Quando que a gente tem que realmente partir para outros tratamentos? Mas é um bom começo para quem está acima do peso, alimentar de forma adequada e também fazer exercício? Ok, bom, gente, obrigada pelo convite. Eu tô me sentindo aqui integrada na equipe da cardiologia agora, né?
Então, assim, eu sempre gosto de pontuar para o paciente, eu acho que são algumas questões. O ganho de peso, ele é uma desregulação hipotalâmica, né? Então, por motivos que a gente ainda não conhece totalmente, mas a gente sabe, alteração de ciclo sono-vigília, plásticos, genética, é uma doença multifatorial. O nosso setup hipotalâmico sobe e o nosso corpo passa a defender um percentual de gordura mais alto, um peso máximo mais alto, né? E o comer, ele na verdade ele é a resultante da desregulação do hipotálamo. Tem um professor, a gente gosta muito na endocrinologia, ele chama Lee Kaplan, é uma das maiores autoridades do mundo hoje em tratamento de obesidade. Ele fala o seguinte, que não é o comer mais que leva à obesidade, mas é a doença obesidade que leva ao comer mais, né? Então é a desregulação hipotalâmica. Quando a gente endereça a modificação do estilo de vida, ela precisa existir. Mas, como toda estratégia, ela tem uma resposta que é baseada numa curva de Gauss, né? Então, existe uma média de resposta, existem os pacientes que vão perder muito peso com modificação de estilo de vida e os pacientes que não vai funcionar. A média de perda de peso de uma modificação de estilo de vida é 5%. E aí, o que a gente tem que fazer é buscar o conjunto de interseção do que a gente deseja para aquilo que a estratégia está entregando. Então, digamos, se é um paciente que tem uma alteração de uma carótida, que tem uma obstrução em torno de 50%, ele é um paciente que merece pelo menos 10% de perda de peso. Tem um artigo muito legal, depois, se vocês quiserem, eu deixo referência com vocês, no artigo da Dona Ryan, que fala em percentuais de perda de peso e a melhora das comorbidades. Então, será que ele vai chegar com a modificação do estilo de vida para aquela perda de peso que vai efetivamente regular o fator de risco dele? Então, se ele consegue, com a modificação do estilo de vida, chegar em 5, 10%, existem os outliers. Eu sempre brinco, né? Sempre tem um paciente que comeu goji berry e perdeu 40 quilos, né? Mas a conversa no consultório, para mim, ela entra muito mais nesse sentido. Eu raramente faço inquérito alimentar, o que come. Eu gosto de perguntar aonde erra, como uma pergunta genuína, aonde você acha que entra mais caloria? Porque, para mim, ao meu ver, interessa muito mais corrigir o ponto de entrada em fluxo maior de caloria e endereçar isso através de medicação. Eu brinco para o paciente, é botar a pecinha aonde está ocorrendo a desregulação. Então é muito legal, ou seja, alimentação saudável e exercício, na verdade, é mudança de estilo de vida e manutenção do estilo de vida. É o que nós normalmente não conseguimos muitas vezes. A pessoa perde e não consegue manter. Agora eu vou dar uma pergunta que muita gente fala para a gente no consultório. Nervoso engorda? Vamos lá. Sabe que eu estava assistindo... Olha, é uma coincidência essa pergunta. Eu estava assistindo uma palestra da Obesity Week 2024, hoje de manhã cedo. Eles fizeram um cruzamento, foi uma das autoras, o sobrenome dela é Gupta, e agora ela mudou para Church, Arpana Gupta, é isso. E ela falou o seguinte, que aquelas pessoas que foram expostas a estressores de forma precoce na vida, são pessoas que têm gatilhos maiores para o comer de recompensa. Ela, inclusive, fez na palestra dela uma comparação dos hubs de aeroporto e das estradas, porque as nossas vias cerebrais de recompensa, elas têm pontos em que existe uma ligação das regiões do cérebro, do sistema mesolímbico de recompensa, o sistema dopaminérgico, que faz a gente ter o busca-recompensa por determinado alimento, e isso é ativado de forma errada na obesidade. É como se eu tivesse um atraso do padrão de recompensa. E aí eu preciso comer mais alimentos recompensadores para poder ter a mesma sensação de prazer. E as pessoas que foram expostas a estressores, e aí de diversos tipos, de forma precoce na vida, são as pessoas que têm maior chance de desenvolver obesidade. Então, sim, é possível que as emoções engordem. É isso aí. Andrei, você sabe, Andrei é um professor, né? E é especializado em lípides. E a gente, por muitos anos, né, falava assim para o paciente, faça dieta para baixar o colesterol. Né? Faça dieta para você conseguir atingir sua meta glicêmica. E a gente sabe que a maioria dos pacientes com fatores de risco, dentro das metas, principalmente por quando a gente vai tratar, o paciente já teve evento, ou seja, evento do tratamento em relação à prevenção secundária, a gente tem que lançar mão de medicamento. No tratamento da obesidade, quando que o cardiologista vai sair dessa coisa só do exercício e da dieta e vai falar, cara, você precisa de remédio. O cardiologista pode prescrever medicamento para obesidade
Como é que você vê Boa esse pergunta. cenário? Qualquer médico que esteja habilitado e bem treinado pode atender e cuidar do paciente. A gente só não pode simplificar o trabalho dos outros por ignorância ou por não estar afeito ao tema. Então, a obesidade não é um simples resultado da falta de boa vontade em não comer bem, a falta de interesse em se cuidar, em fazer atividade física. E quanto mais longa a obesidade, quanto mais cedo ela se inicia, mais difícil vai ser você conseguir contornar ela com mudança de estilo de vida, até porque a Andressa falou que é um processo inflamatório hipotalâmico que faz com que você não consiga mais regredir a seu steady state precoce, né, o inicial. Então, vai ter alguns pacientes que a gente tem um ensaio clínico espetacular, financiado pelo NIH, que foi o Luca Red, que pegou diabéticos com obesidade e fez uma mudança intensiva de estilo de vida, com atividade física, dieta, e os pacientes, ao final de um ano, diminuíram medicamentos antihipertensivos, medicamentos para diabetes, tiveram uma perda de peso bastante razoável, mas eles não conseguiram sustentar isso ao longo de 3, 4 anos, e o estudo foi interrompido por futilidade, ou seja, as curvas de eventos cardiovasculares estavam completamente superpostas, mostrando que uma intervenção de curta duração, de mudança de estilo de vida até 3, 4 anos, pode não ser suficiente para mudar risco cardiovascular, independente da potência disso. A gente tem depois o SOS mostrando, estudo com intervenção cirúrgica para indivíduos com obesidade bastante relevante, que levou 6 anos da intervenção para as curvas começarem a abrir. Então, assim, a gente precisa... O que tem de novidade com relação à obesidade é que, embora a relação de causa e efeito esteja bastante bem estabelecida entre o surgimento de obesidade e as doenças, a reversão dessa associação, ela toma tempo. Então, uma intervenção para redução de peso corpóreo, para ter impacto cardiovascular palpável, pode levar um número de anos muito grande. O que deixava a gente em xeque-mate. Você pega um paciente pós-infarto, por exemplo, paciente de alto risco, uma doença coronariana grave, você calcula que o tempo até o próximo evento dele pode ser 2 anos, 2 anos e meio, 1 ano e meio, e você precisa de 6 anos de intervenção para que ele comece a se beneficiar da intervenção que você vai fazer hoje. Então, a gente vivia um cenário, falou, poxa, no paciente de muito alto risco, tratar a obesidade pode se tornar supérfluo? Ou seja, eu consigo ter tempo suficiente para beneficiar da intervenção que estou fazendo agora? E essa pergunta ela foi feita com uma certa dose de risco, mas ainda bem que foi feita, no estudo SELECT. Então, o que se tinha de evidência construída anteriormente, a gente não tem nenhum estudo de intervenção farmacológica antes disso que tenha objetivado a redução de eventos cardiovasculares, e o que a gente tinha de intervenção cirúrgica, e não é estudo randomizado, mas é um estudo bastante bom, que é o SOS. E o risco que se assumiu foi, tá bom, então eu pego justamente o paciente de muito alto risco. O paciente tem obesidade, o paciente teve infarto prévio, tem doença coronariana comprovada. Vamos tratar esses pacientes e foram escolhidos o tratamento com agonista de GLP-1, que é um peptídeo que nós produzimos no nosso intestino, né? Ele faz com que a secreção insulínica fique facilitada, curtíssima duração, mas através de engenharia de proteínas conseguiu-se fazer moléculas que têm uma duração muito longa e atingem níveis plasmáticos muito altos e vinham ganhando espaço, mostrando benefício cardiovascular em uma série de outras condições. E foi testado no estudo SELECT e, para nossa surpresa, não só reduziu eventos, mas a abertura das curvas aconteceu em menos de 6 meses. E isso foi uma mudança para a gente, como cardiologista, no sentido de dizer, pá, você pode até não querer estudar, se dedicar, fazer uma formação, treinar direitinho para que você conduza melhor os seus pacientes, pelo menos até encaminhar para um especialista em obesidade, que eventualmente isso vai acontecer. Mas você não pode agora não deixar de conhecer que seu paciente de alto risco com obesidade pode reduzir eventos pela introdução dessa medicação. Exatamente. Eu acho que é o seguinte, quando você fala em 6 meses, olha que interessante, eu acho que em 6 meses, a maioria dos convênios, e aí se a gente falar em saúde privada também, pública também, a gente não consegue nenhum agendamento com endócrino. Em grandes, esse público que tem uma certeza que não. E alguns convênios, com certeza. Então, colocando isso, baseado em literatura, ou seja, uma ferramenta segura, né? Baseado no que a gente tem para o nosso paciente que está obeso, sobrepeso e alto risco cardiovascular, ou aquele paciente que
que eventualmente tem comorbidades, o cardiologista tem essa nova ferramenta, que são os agonistas de LP1, que aí para o leigo que está assistindo aí é a famosa canetinha, que não é uma só, tá? Tem várias, mas eu queria aqui que a doutora Andressa falasse para a gente que, além desse tratamento que o cardiologista pode começar a fazer baseado no que a gente está sendo apresentado, inclusive até nas diretrizes agora do ESC falando sobre obesidade e dando essa abertura para o cardiologista. Que drogas, que outros medicamentos, e também podendo falar também do agonista de LP1, na prática do endócrino a gente pode esperar, ou seja, eu até falei assim, quais são os medicamentos que a endocrinologista vai estar prescrevendo que o cardiologista não vai torcer tanto o nariz, não vai brigar tanto, bom? A gente tem que falar, mas a gente tem que falar de todos, até aqueles que vocês vão torcer um pouquinho o nariz também, né? Então, assim, hoje a gente tem encarado a obesidade, não é uma doença única, né? Eu acho que para o cardiologista acabou ficando assim, né? O risco cardiovascular, eu preciso pensar em semaglutida, né? Acho que dá pra gente falar das canetinhas, né? Da caneta azul mais famosa. Das né? fabricadas pela própria indústria. Exato, das Tomar fabricadas cuidado com Exato. Das fabricadas, né, que a gente compra em farmácia, né? Então, acabou que eu tenho um paciente de risco, eu vou pensar em semaglutida. Só que isso é tratar uma parte do problema. A obesidade não é uma única doença. A obesidade, ela é uma doença multifatorial e multifacetada, né? Então, uma das coisas que a gente tem trabalhado muito é com relação a identificar os melhores respondedores para determinados tratamentos. Porque ter uma molécula que reduz risco cardiovascular é bom, mas será que ela está resolvendo 100% do problema? Muitas vezes não está. E aí a gente precisa ter tratamentos agregados para poder combinar para o paciente ter efetivamente uma perda de peso que mude a condição da vida dele, né? Então, hoje o que a gente tem, desde o Orlistat, que é sim liberado aqui pela Anvisa, né? A gente tem liraglutida, a gente tem sibutramina, aí vocês torcem um pouquinho o nariz, né? A gente tem a combinação fixa naltrexona, bupropiona, e a gente tem submetido para aprovação, já liberado para diabetes tipo 2, mas submetido para aprovação para obesidade, a tirzepatida. E além da semaglutida, que também está aprovada para obesidade. Eu lembro até a data, eu estava na Bahia quando aprovou para obesidade. Foi 2 de janeiro de 2023 que a semaglutida foi aprovada para tratamento de obesidade no Brasil. E nos Estados Unidos já tinha sido. E aí o que a gente tem, além dos tratamentos label, são os tratamentos off-label. Então, a gente usa inibidores de recaptação de serotonina para determinados padrões e formas de alimentação. Os pacientes que são beliscadores de doce, a gente pensa em usar, eventualmente, sertralina, fluoxetina. Alguns pacientes cabe bem o uso de duais, então, Venla, Disvenla, a própria bupropiona sozinha. A gente usa lisdexanfetamina para os pacientes que têm diagnóstico de transtorno compulsivo alimentar, inclusive é a primeira escolha, né? Então, o nosso arsenal, ele tem ficado muito voltado a pensar, ok, eu posso usar a SEMA para o risco cardiovascular, mas o que mais eu posso fazer de benefício, considerando o padrão alimentar e a necessidade de perda de peso do paciente? Excelente. Vou voltar ainda a uma pergunta do que você falou. Tem obesos diferentes? Ou seja, obesidade, a gente tem perfis. Porque, assim, o que a gente sabe, logicamente, vai depender da idade, comportamento, mas talvez o cardiologista não tenha tanta percepção disso, né? Nós temos o paciente, a gente tem mais voltado como risco cardiovascular, a gente quer reduzir a placa, a gente quer que não tenha placa, a gente quer baixar a pressão, a gente quer controlar a glicemia, isso a gente está bem treinado. Mas você, com a sensibilidade de endócrino, bateu o olho lá, conversou de 5 minutos. Você percebe que tem obesos diferentes? Tem. Inclusive, para quem quiser saber mais, tem um site que chama Conscience Health, que é um site, você bota no Google, consciencehealth.com, e aí é um site de awareness, e ele fala muito de uma palestra do próprio Dr. Lee Kaplan, se eu não me engano, de 2015, e que ele cita 57 tipos de obesidade. Você vai apavorar a pessoa. Né? E hoje a gente fala em mais de 60 tipos de obesidade, muito mais de 60 tipos de obesidade. A gente tem, por exemplo, obesidades monogênicas, né? Então, alterações do receptor do MC4R, por exemplo, deficiência de produção de leptina, então obesidades monogênicas, mas a gente tem hoje obesidades que são responsivas à semaglutida, não responsivas à semaglutida, associadas à resistência à insulina, e além disso, eu brinco que é uma colcha de retalhos. Você olhar para um paciente, você olha, a colcha de retalhos, ela tem um retalho maior, que pode ser o risco cardiovascular,
cardiovascular, mas ela tem outros retalhos. E quando o paciente vem comigo, uma das coisas que eu mais busco fazer em consulta é tentar classificar ele conforme o padrão alimentar dele. Então, ele é um paciente hiperfágico, ele come muito. A gente sabe, por exemplo, que homem, ele tem estudos mostrando isso, que ele tem mordidas maiores e velocidade do comer maior. Então, ele tende a ser mais volumétrico. Já as mulheres, inclusive processo evolutivo, eram coletoras, elas não eram caçadoras. Então, são mais beliscadoras. E aí a gente pode ver se faz um belisco mais para doce, mais para salgado, ou se fecha critério para síndrome do comer noturno ou para o próprio transtorno compulsivo alimentar, o TCA. Então, quando você endereça um paciente, por exemplo, claro que posso ter um paciente com transtorno compulsivo alimentar e alto risco cardiovascular. Talvez a SEMA ajude, mas ela não resolve. Então, eu acho que o maior exemplo que eu posso trazer para o colega cardiologista é que você endereça uma grande parte do problema, mas isso não evita que você tenha que deixar de olhar para o resto. E aí é uma questão, quando mandar para a gente? Eu acho que você resolveu o risco cardiovascular e viu que o paciente está num processo bom de perda de peso, ótimo, ele está sendo um bom respondedor, perdeu 10% do peso, lindo, conduz. Agora, ele não está tão bem, está apresentando um processo que parece uma compulsão, não está engrenando tão bem quanto você imaginou, é um médio respondedor, é um pouco respondedor, manda para a gente dar uma olhada, porque a gente consegue adequar o tratamento. Eu tenho uma sugestão nesse olhar. Se a gente for olhar dentro da perspectiva do SELECT, mesmo os pacientes que perderam menos de 5% do peso corpóreo tiveram benefício cardiovascular. A análise de mediação não mostrou nenhuma relação entre a redução de peso, a disfunção abdominal, PCR, fatores de risco. Um efeito que aparentemente é dirigido pelo agonismo de GLP-1 e independe da redução de peso. Então, se a gente for olhar dentro de outra perspectiva, uma boa inserção da cardiologia nesse cenário é a identificação do alto risco. Então, quando você atende o paciente com obesidade, talvez isso é uma coisa que a gente é treinado para fazer e a gente tem que saber fazer bem feito, avaliar o paciente que é de alto risco, especialmente o paciente de prevenção secundária, onde foi testado, né? A gente até pode tentar extrapolar que alguns grupos de muito alto risco que não tiveram eventos possam, hipoteticamente, vai ser off-label, se beneficiar dessa intervenção. Mas a verdade é que foram testados em diabéticos com excesso de peso e em obesos. E nesse grupo, independente de tratar, e isso é importante que a gente capte o que a Andressa falou, a gente não vai estar tratando a obesidade. Você está atenuando o risco cardiovascular do obeso de alto risco, que foi testado no estudo SELECT. Então, a gente não pode achar que a gente agora está tratando a obesidade. Você vê 60 tipos de obesidade, né? Isso é tão complexo como ver um CAT e decidir que tipo de intervenção que você está fazendo. Quer dizer, é uma especialidade. Então, precisa ser levado, tem que ser tratado com muito respeito e muita consideração. Mas o nosso papel nesse cenário, que o que a gente pode fazer de bem feito é isso. Identificar indivíduos de muito alto risco, de alto risco, intervir para a redução do risco. A boa notícia é que, a despeito de não haver uma relação direta com a variação do peso corpóreo, todos se beneficiaram. Então, nesse aspecto, a gente vai estar sempre acertando na redução do risco. Por enquanto, com uma só droga, mas eu imagino que estudos no futuro vão abrir cenários de vários outros fármacos para o mesmo benefício. E aí, esse paciente que a gente interviu e que não perdeu peso, que não atingiu os benefícios, porque a obesidade não só causa infarto e AVC e insuficiência cardíaca, causa uma série de outras doenças, inclusive câncer, né? É um potente preditor para risco de câncer de pâncreas, câncer de intestino e uma série de outras doenças. Então, esse paciente precisa ser cuidado da obesidade. A gente atenuou o risco. E aí é um bom momento para ter uma interação. Né? Como bem disse o Agnaldo, a gente tem uma certa urgência, o paciente está em alto risco, você tem uma intervenção, você já está fazendo um papel razoavelmente importante para ele. Você está atenuando o risco dele. E ele tem tempo para conseguir marcar consulta no melhor especialista possível e a gente pode trocar ideias. Né? E é importante até trocar ideias, né? Porque se a gente não sinalizar, se não for muito óbvio, a gente não souber nesse diálogo, sinalizar para o colega endocrinologista que está atendendo que se trata de um paciente de alto risco, esse paciente pode ter uma escolha, né? Esse colega pode ter uma escolha terapêutica que aumente um pouco o risco cardiovascular dele. Isso a gente não quer que aconteça. Então, de forma gentil, amigável, né? A colaboração nesse cenário é muito boa. No cenário de saúde pública, a gente sabe que a obesidade é para a saúde pública, não tem dúvida.
Eu vi um trabalho recente, uma avaliação populacional do Norte e do Nordeste, onde tinha desnutrição. Hoje nós temos sobrepeso e obesidade. Quando nós tínhamos diarreia e morte por desnutrição relacionada às doenças ocasionadas por isso, hoje a gente tem hipertensão, diabetes, infarto agudo e AVC. Uhum. Sei que você gosta muito desse assunto. Você acha que em pouco tempo a gente vai avançar para ter os agonistas de GLP-1 para alguns tipos de pacientes aprovados aí no alto custo, em farmácia popular? A gente já viu algum prefeito fazendo isso recentemente, né? O que você acha disso? Qual é o cenário? Olha, a gente, toda vez, se você lembrar, você vai lembrar junto comigo, houve um tempo em que a gente não conseguia prescrever clopidogrel, porque era absurdamente caro. A gente tinha pacientes infartados, a gente se sentia revoltado, que custava na época R$ 400, né? E houve um tempo que a gente não conseguia prescrever anticoagulantes, novos anticoagulantes, porque também era inviável. E eu acho que faz parte desse processo de financiamento dos ensaios clínicos, desenvolvimento de fármacos em todo o mundo, que ele tem um período de alto custo. Mas essa é uma história, né, que é bem conhecida. Então, está começando a chegar momentos em que algumas medicações, alguns agonistas podem se tornar disponíveis para uma camada populacional com menor renda. A gente está começando a ter acesso agora ao sintético. Será que sintético e não sintético são exatamente a mesma coisa? Não é exatamente tão claro, mas precisa ser confrontado, precisa ser testado. E a gente teve uma experiência ruim com isso com as heparinas. Não sei se você vai se lembrar. A heparina, quando passou a ser sintética, apesar da análise com espectrometria de massa não mostrar a diferença, havia um isômero que não foi previsto e diminuía a eficácia da heparina. Os próprios Estados Unidos investiram uma quantidade de tempo muito grande para ver isso. Então, a gente acha que vai ser sim, e se não for pequeno ajuste, vai se corrigir. Mas eu acho que não vai tardar muito para a gente ter disponível, inclusive no SUS, medicações com esse tipo de benefício. Ou seja, a gente vai conseguir, né, reduzir morte, né, e qualquer desfecho relacionados aí à doença causada pela obesidade. Porque você enumerou bem. O pessoal, quando pensa em obesidade, né, pensa em hipertensão, não é nós. Mas, pô, câncer, olha a incidência aí que nós estamos tendo. A segunda causa hoje dos dois gêneros é colo retal. E a gente viu o aumento tão importante. O que será que está aumentando tanto, né? Doutora, a gente viu, eu vi uma palestra da senhora falando sobre que os Estados Unidos conseguiu reduzir a obesidade agora, recente. 2% parece que houve uma redução. Então, o que eles fizeram lá de diferente que a gente pode copiar? E aí eu vou pedir para você, nós estamos aqui caminhando para o final, né, a gente resumir tudo isso para quem está nos assistindo. E quem está perdendo aí, ó, começou, não perca, porque olha, foi uma discussão muito legal e a doutora vai fazer esse resuminho final aqui para a gente falar. E por que os americanos parece que estão acertando agora? A gente acha que foi um dos resultados, né? Os outros resultados, assim, outras pesquisas entenderam a estabilidade, outras pesquisas mostraram uma redução da inflexão, uma mudança na inflexão da curva de crescimento, mas o que a gente sabe é que sim, estão usando cada vez mais análogos, né? Então, nos Estados Unidos, a gente tem uma maior quantidade de prescrição, tanto de semaglutida quanto de tirzepatida, e talvez a conta dessa redução possa estar relacionada com isso, mas dizem que eu tô tudo que a gente está esperando análises para entender um pouco mais. Eu queria a gente estava falando um pouquinho, né, de disponibilidade de SUS, e a gente está caminhando para o final, mas eu queria trazer para vocês uma reflexão que é a seguinte: na própria Obesity Week do ano passado, eles apresentaram um trabalho que me marcou muito em termos do pioneirismo do que foi trazido. Eles pegaram uma vizinhança de baixo income, de de salário, se eu não me engano, em Los Angeles, que eram prédios e com os scores de qualidade de vida muito baixo. E eles fizeram um remodelamento dessa vizinhança. Eram prédios populares que eles estavam colocando supermercados saudáveis, área de lazer, parquinhos, academia. E era Down, eu não me lembro o nome da vizinhança. Depois, se vocês quiserem, com o maior prazer, eu passo direitinho a referência. E o que eles estavam mostrando é que
a tal da walkable neighborhood, né? Então, você ter uma vizinhança caminhável, você ter oportunidades de escolhas saudáveis, ele também faz diferença quando você pensa em saúde pública. Então, hoje, quando a gente fala de obesidade, a gente, claro, pensa em doença hipotalâmica, a gente pensa, eu brinco que são puxões na corda, modificação do estilo de vida, medicação, mas essas pessoas medicadas, elas precisam ter lugares para gastar suas calorias, né? E isso é uma reflexão que a gente precisa fazer como sociedade, como médicos, como quem está nos assistindo, porque às vezes você vai, eu falo assim, né? A gente fazia muito isso, dava um tapinha nas costas do paciente e fala, vamos lá, vai caminhar, poxa, mas, né? Onde, né? Então, como implementar? Então, é perguntar para o paciente assim, olha, como é a sua possibilidade de fazer uma atividade física, né? Hoje passou uma paciente comigo no consultório, ela falou, Andressa, eu faço um trabalho itinerante nas cidades do interior de Minas Gerais, eu vou de carro, a cada 2 dias eu fico em uma cidade diferente. Eu falo, o que você consegue? Você consegue elástico? Você consegue pular corda? Vamos tentar colocar uma coisa amigável, porque uma hora esses pacientes vão olhar para a gente e vão falar assim, quando que você vai tirar o remédio? E aí a nossa resposta vai ser indefinido. Eu acho que a gente ainda tem essa resposta hoje. Usar o remédio para sempre para reduzir o risco cardiovascular, para controlar o seu peso. Mas a gente vai ter que elaborar melhor essa resposta. Então, eu acho que eu deixo para esse podcast, para a SOCESP, para uma próxima discussão, a gente aprofundar essa reflexão, né? A cidade tratar a obesidade, né? Até por questão de segurança, né? A gente vê os eventos que a gente vê das pessoas tentando fazer atividade física e sendo assaltadas ou até assassinadas. Então, isso, o Chile fez uma coisa também muito decente com relação aos alimentos, com esses targets, né? E Verde, quanto alimento tempo verde, a gente amarelo. demorou aqui, né, Sim, gente? sim. E a composição alimentar nossa é completamente incompreensível, né? Os chilenos puseram tarja amarela, tarja verde, né? Com alimento adequado. Então, assim, a gente precisa talvez agora pensar enquanto sociedade, não só como médicos, pensar enquanto sociedade de que forma a gente quer tratar, né, o nosso benefício, o nosso welfare do ponto de vista de saúde cardiovascular. Eu acho que essa é uma colocação muito pertinente, sim. É muito e muito sensível pensar nisso, né? Quando você atende alguém, não querer isso de uma forma mais o próprio Alfredo, lembrando o Alfredo Halper, é uma forma jocosa dele de perguntar, nunca prescreva uma dieta sem antes perguntar o que a pessoa está comendo. Porque talvez ele coma muito melhor do que o que você vai sugerir ele para ele comer. Então, a gente precisa ter mais sensibilidade sobre o que aconselhar, se é possível, se ele mora num bairro violento, como é que eu vou pedir para ele andar na rua pela manhã, fazer alguma atividade física. A gente precisa se envolver em outra instância. Pois ela é multifatorial e tem tudo a ver com o ambiente também, né? Tem tudo a ver com todos os fatores que vocês escreveram. Queria agradecer muito vocês dois, tá? Acho que não vai faltar oportunidade para a gente voltar a esse tema, porque é um tema de interesse público, interesse para o médico, interesse para todo mundo. E eu costumo dizer o seguinte, né? Ninguém te chama, né? Ou pouca gente te chama para fazer exercício ou para fazer uma alimentaçãozinha saudável. Agora, Tá churrasco e todo, a gente tem essa tendência. E acho que a palavra é equilíbrio, né? O equilíbrio realmente na oferta, o equilíbrio na atividade física e o equilíbrio também do profissional de saúde. Saber que a hora que tem pode começar, que ele tem que caminhar. E como você citou, de uma forma bem sutil, André, mas eu vou falar aqui, gente, fujam das armadilhas, tá? Emagrecedores de plantão, gente utilizando medicamentos não éticos, né? Medicamentos aí análogos de LP1 que não são da indústria, tudo isso é altamente suspeito e vocês, como colegas médicos, não podem aconselhar e tem que desencorajar essa prática, porque aqui a gente está falando de coisa séria. Tratamento de obesidade é coisa séria, reduz morte, reduz risco, e a gente encerra por aqui e deixar vocês aí para os agradecimentos finais. Bom, gente, queria agradecer demais o convite. Adorei estar aqui nadando com os cardiologistas aqui. Sou um peixinho, né, infiltrado e estou à disposição aí para o que vocês quiserem de dúvidas. Eu vou separar as referências que eu conversei aqui para disponibilizar para vocês. Eu que tenho que agradecer por ter aprendido tanto a respeito de obesidade. Eu vou tentar ver esses 60 tipos, vou tentar ter a curiosidade de ver.
E o único conselho é isso. O que a gente está fazendo aqui na SOCESP é o que a gente precisa fazer. A gente precisa trabalhar juntos, né? As várias especialidades, pensando no bem-estar do paciente. E parabéns, Aguinaldo. A possibilidade de interação foi maravilhosa. Eu espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei. Legal. Valeu, pessoal.